Muito bem. Meus irmãos, eu vou precisar que algum dos irmãos me auxilie com a leitura do texto, porque eu tô com o meu tablet aqui descarregado para mim fazer a leitura e eu não consegui encontrar a lição. Então, eu peço que algum dos irmãos que tenham a lição em mãos, ou até digital, leia, por favor. Fabrício, por favor. Sim. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, paz do Senhor, professor Railton. Pai do Senhor, meu irmão. Lição de número 10, né? É isso? Para 9 de março de 2025. O pecado corrompeu a natureza humana. Repetindo, o pecado corrompeu a natureza humana. Texto áureo nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. É para ler a leitura bíblica? Classe? Tu já pula, Fabrício, para o primeiro subponto. A doutrina bíblica. Doutrina bíblica do pecado e sua extensão? Não, sim, exatamente. Lê o primeiro subponto, né? Do primeiro ponto. Sim. O autor do pecado, né? Gênesis Isso. capítulo 3, versículo 1 e 2. Adão podia comer livremente de toda árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, o maioral dos demônios. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Muito bem. Meus irmãos, eu quero aqui apresentar um texto que eu fiz para nós usarmos como base. O texto que geralmente eu utilizo nas aulas, que eu elaboro, só que hoje eu quero que vocês consigam ver esse texto. Eu vou compartilhar aqui. Fabrício, tu me confirma logo se está conseguindo ver o texto assim. Está bem evidente, está conseguindo ler bem, né? Uhum. Muito bem. A primeira coisa que o nosso subponto diz, pensando na autoria do pecado, é que Adão e Eva podiam comer livremente. Essa é a primeira afirmação que o comentarista ele faz sobre a autoria do pecado. Sobre isso, meus irmãos, eu coloquei aqui no nosso texto a seguinte informação: o Senhor criou o primeiro casal em perfeição, mas não em escravidão. Eles eram livres. O que eu quero dizer com isso, quando eu afirmo que eles foram criados em perfeição, é que o Senhor, quando ele criou Adão e Eva, eles não tinham natureza pecaminosa, eles não tinham inclinações para o pecado. Por exemplo, nós, hoje, como nós somos uma geração depois da queda, nós fomos gerados pelos nossos pais depois do pecado, nós já nascemos com o desejo de pecar
e com uma inclinação ao pecado. Nós já nascemos inclinados para o pecado. É por isso que é comum as pessoas falarem que a criança, ela aprende o certo com muita dificuldade, mas o errado ninguém precisa ensinar ela. Isso acontece porque nós nascemos com essa inclinação, nós já nascemos aí sendo puxados pela força do pecado. Essa é a nossa realidade hoje. Mas, quando Adão e Eva foram criados, eles não tinham essa inclinação pecaminosa, eles não tinham essa força interna. Então, eu coloquei aí no texto que eles foram criados em perfeição, ou seja, eles não tinham desejos pecaminosos, eles não tinham pensamentos pecaminosos, eles eram totalmente puros, totalmente santos nesse sentido. Eles eram como os anjos são hoje no céu, sem pecado interno. Mas a grande questão, algumas pessoas perguntam, mas como eles eram santos, como eles eram puros e perfeitos, se eles pecaram? Mas a grande questão é que o Senhor, apesar de ter criado o primeiro casal sem pecado, o Senhor quis que eles fossem livres. E nisso consiste a criação do livre-arbítrio. Livre-arbítrio, meus irmãos, é a possibilidade de pecar se a pessoa quiser. Apesar de que o primeiro casal, eles não tinham pecados internos, o coração deles era puro e perfeito, mas se eles quisessem, se eles desejassem conhecer o pecado, conhecer a iniquidade, eles poderiam, se eles quisessem. Então, nesse sentido, eles eram perfeitos, sem pecado, mas, ao mesmo tempo, eles eram livres. E por que eles eram livres? Eu coloquei aí no nosso texto. O Senhor criou eles não em escravidão. O que seria escravidão? Se o Senhor tivesse criado o primeiro casal e eles não tivessem possibilidade de pecar, nós nunca saberíamos se nós realmente amamos o Senhor. Se não houvesse a possibilidade de não amar, o livre-arbítrio é isso, a possibilidade de não amar o Senhor se Adão e Eva quisessem. Se não houvesse o livre-arbítrio, o que aconteceria? Nós nunca saberíamos se nós servimos ao Senhor porque nós o amamos ou porque nós somos obrigados, já que não há uma outra possibilidade. Então, como o Senhor queria que as pessoas o servissem por amor, por vontade própria, e não por obrigação, porque não havia uma outra forma, ele resolveu criar os homens, mesmo perfeitos, mas com livre-arbítrio. Então, nesse sentido, o livre-arbítrio deu o que para as pessoas? Liberdade de servir ao Senhor só se eles quisessem, tá bom? Lendo aí o segundo ponto do nosso texto, está escrito assim: o livre-arbítrio foi dado para que a relação deles com Deus fosse em amor e não por obrigação. Observem que se não tivesse o teste, se eles não tivessem uma possibilidade de pecar, nós não saberíamos se é amor ou não. Deixa eu usar aqui uma ilustração. Imagine que alguém esteja morando com outro dentro de uma casa, só que o marido trancou as portas e jogou a chave fora. A pessoa está morando com ele lá, mas nós não sabemos se ela está morando obrigada ou se ela está morando ali porque ela realmente quer conviver com ele, porque não tem outro jeito. Então, o livre-arbítrio, a árvore, aquela árvore no jardim, ela estava dando para o casal a liberdade de servir ao Senhor por amor. O Senhor nunca quis que eles pecassem, tá bom? Inclusive, eu coloquei isso nas perguntas do nosso grupo. Eu disse, nós iremos aprender hoje qual o objetivo da árvore se Deus não quisesse que eles pecassem. Deus nunca quis que eles pecassem.
Mas como o nosso Deus é justo, ele deveria, por causa da sua justiça, criar um jardim em que as pessoas pudessem pecar se elas não quisessem servir a Deus. Então, aquela árvore ali mostra o quê? Que Deus é tão justo que abriu as portas. Se eles quisessem ir embora do jardim, bastava eles comerem do fruto da árvore. Então, aquela árvore, o livre-arbítrio, deu para o primeiro casal a liberdade para servir ao Senhor. E o que Deus sempre quis, que eles servissem por amor, tá bom? E não por obrigação. Terminando aí esse ponto, que o comentarista da nossa lição disse que eles poderiam comer livremente, algumas pessoas acham que a possibilidade de pecar mostra que eles não eram perfeitos. Eu não sei se o irmão Fabrício ou os demais irmãos que estão aqui no grupo já ouviram alguém falar isso, mas eu já ouvi pessoas dizendo que se eles fossem perfeitos, eles não teriam pecado. Mas isso é um grande equívoco, porque o que é perfeição? Perfeição é o estado em que a pessoa se encontra sem pecado. Eles foram criados sem pecado, então eles eram perfeitos, eles não tinham falhas, eles não tinham imperfeições neles. O primeiro casal não tinha imperfeição. Mas por que eles pecaram? Não porque eles não eram perfeitos. Eles pecaram porque o Senhor quis que eles fossem livres. Então eles livremente escolheram pecar, livremente escolheram desfrutar do pecado. Não porque Deus quisesse que eles pecassem, mas porque Deus queria que eles fossem livres. Tá bom? Deixa eu ver aqui o nosso irmão Júlio César colocou aqui uma pontuação. Só verificar. Muito bem, exatamente. O nosso irmão Júlio César está mencionando que o nosso Deus nunca quis que eles pecassem. Então, assim, isso é perfeitamente conciliável. Deus não quer que eles pequem, mas Deus também não queria que eles fossem obrigados a servir a Ele, tá bom? Por exemplo, imagine um pai que diga assim, olha, eu não quero que você saia da minha casa, eu não quero, isso não é o meu desejo. Mas eu também não quero que você fique obrigado aqui. Então, qual é o desejo do pai? Que a pessoa fique em casa, não saia de casa. Mas se a pessoa quiser sair, ela tem liberdade para abrir a porta e ir embora. Então, assim foi no Éden. O Senhor nunca quis que eles pecassem. O Senhor não colocou aquela árvore para que eles pecassem. O objetivo daquela árvore era para que eles tivessem liberdade. O que o Senhor queria? Que eles fossem santos eternamente, mesmo podendo pecar. Esse era o desejo do Senhor, que eles convivessem no Éden, convivessem na presença do Senhor, vivessem em perfeição diante de Deus e nunca tocassem naquele fruto. Fazendo assim, ficando no Éden, nunca tocando no fruto, o que é que nós iríamos concluir? Nós estamos servindo a Deus não porque somos obrigados, mas porque, mesmo podendo pecar, nós estamos escolhendo servir a Ele. Esse era o desejo de Deus para Adão e Eva, mas eles preferiram usar o livre-arbítrio para desfrutar do pecado, tá bom? Então, o comentarista da nossa lição, ele afirma que Adão e Eva podiam comer livremente. Por que podiam comer livremente? Porque Deus queria que eles pecassem? Não, porque Deus não queria que eles fossem obrigados. Então, Deus abriu a possibilidade. Uma outra informação, o nosso Deus, ele não criou o pecado, tá bom? O nosso Deus não criou o pecado, o nosso Deus não cria coisas corruptíveis, coisas cheias de corrupção. Nosso Deus não cria. O que o Senhor criou foi a liberdade. O mau uso da liberdade gerou o pecado. Então, Deus não criou o pecado. O que Deus criou foi a liberdade. Deus criou a possibilidade, se eles quisessem, de usar a liberdade para sair da presença de Deus. O que é o contrário da presença de Deus? Pecado. Então, o Senhor criou
a liberdade. Agora, eles usaram a liberdade para pecar. O pecado surgiu por causa do mau uso da liberdade. O diabo usou a liberdade dele do jeito errado, pecou. Adão e Eva usaram a liberdade do jeito errado, também pecaram. O que Deus queria que eles fizessem? Que eles usassem a liberdade para permanecer na presença de Deus. Deus queria que eles dissessem o quê? Mesmo podendo usar a liberdade para pecar, eu não quero. Isso que Deus queria. Que eles provassem o seu amor não usando a liberdade para o pecado, tá bom? Meus irmãos, hoje eu vou tentar ser bem sucinto para que eu tente abordar todos os pontos importantes que eu coloquei nesse material aqui. Provavelmente hoje é só o primeiro ponto da lição e eu quero aqui tentar ser bem sucinto. Ficou alguma dúvida? Algum irmão ficou com dúvida sobre esse primeiro ponto? A relação do livre-arbítrio de Adão e Eva, a relação daquela árvore no jardim com o desejo de Deus que eles não pecassem? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Até colocações para contribuir, fiquem à vontade. Muito bem, meus irmãos, já que nós não temos nenhuma dúvida, nenhuma colocação, vamos avançar. Nós estamos comentando o primeiro subponto da lição, tá bom? O primeiro subponto que o irmão Fabrício acabou de ler fala sobre a origem do pecado. Eu comentei a expressão: o primeiro casal era livre para comer se quisesse. E agora eu irei comentar uma outra fala do comentarista da nossa lição. Meus irmãos, eu liguei aqui um ventilador atrás de mim. O meu áudio ficou ruim depois que eu fiz isso? Me confirmem. Mudou alguma coisa depois que eu liguei esse ventilador? Não, não mudou. Tá tranquilo aqui, Raio, para mim. Tudo bem. Então, ótimo. Meus irmãos, a outra coisa que o comentarista fala é que o diabo, ele é o autor do pecado. Essa é uma outra afirmação que o nosso subponto faz. O comentarista, ele cita dois textos. Ele cita Ezequiel 28, do 12 ao 15, e Isaías 14, do 12, eu acho que eu devo ter escrito errado o texto de Isaías. Eu não sei, vou já confirmar. Vamos ler. Alguns textos parecem mostrar que o diabo foi o primeiro pecador da criação, tá bom? Eu peço que o irmão Fabrício faça a leitura desse texto, depois o irmão Fabrício participar também. Esse texto de Ezequiel, por favor, irmão Fabrício. Só um minutinho. Ezequiel, capítulo 28. 28. Um minutinho. Ezequiel 28. Confirma, Fabrício, se é a partir do 12. Versículo 12 ao 15. Isso, leia, por favor. Diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura.
Estavas no jardim, jardim de Deus. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Os irmãos vão perceber, pelo texto que o irmão Fabrício está lendo, os irmãos vão perceber que as características que o texto está dando, elas não se encaixam em um simples homem. Apesar de que o profeta ele está direcionando a um rei, a Bíblia mesmo diz, profetiza ao rei, a profecia ela está sendo direcionada a um rei humano. Porém, quando nós lemos essa profecia, a gente encontra tantas descrições assim elevadas, do tipo, tu estavas no Éden, no dia que tu foi criado, tais coisas foram criadas também, tu estava entre pedras preciosas. A gente lê essas descrições, parece que não se encaixa perfeitamente no rei que o profeta está dirigindo a palavra. Então, os estudiosos, eles dizem que aqui nós temos uma dupla profecia. O que seria isso? Quando uma profecia ele tem um duplo cumprimento, na verdade, é uma profecia com duplo cumprimento. Então, essa profecia, o Senhor está direcionando a um rei, mas algumas partes dela o Senhor está falando do próprio diabo. Então, essa profecia fala de um rei humano, mas em alguns momentos o Senhor está também falando do diabo, que foi o grande líder que caiu, tá bom? Então, quando nós lemos isso, nós vamos ver que o Senhor descreve o diabo como sendo alguém que tinha uma posição muito elevada. Ele é chamado de querubim ungido. Os querubins, eles sempre aparecem na Bíblia como sendo guardiões de alguma coisa. Eles estão guardando o Éden, por exemplo, eles estão em cima da arca, com as suas asas abertas, como se guardassem a arca. Eles aparecem em revelações próximos do trono de Deus. Então, dá a entender que um querubim é um anjo de um alto escalão, de um alto nível. Só que o texto diz que o diabo era um querubim ungido. A palavra ungido vem de separado, destacado. Então, ele, além de ser um querubim que já o tornava um anjo de um alto escalão, ele ainda era um anjo separado. Então, parece que ele era um grande líder no céu. Parece que ele tinha uma envergadura muito elevada. Só que mesmo ocupando essa posição, ele cai. Mesmo ocupando essa posição, ele perde toda essa glória. Inclusive, apesar de não ser um tema direto da lição, mas uma das razões porque o diabo ele não tem perdão, ele não teve nenhum tipo de redenção como os homens têm, é porque ele caiu da mais alta posição possível. Como ele estava em um nível muito alto, como ele estava tão próximo da glória de Deus, nada mais pode ser capaz de convencer ele. Então, não tem nada que ele nunca experimentou. A questão é, se ele experimentou essa glória tão elevada e mesmo assim ele usou o livre-arbítrio para o pecado, isso quer dizer que nada mais pode convencê-lo. Então, quem cai de um nível desse não volta mais. Assim como acontece com os crentes que apostatam da fé. Um crente
que teve experiência com o Espírito Santo, que serviu ao Senhor, que teve muita comunhão com Deus, que tinha toda a convicção do poder de Deus, e essa pessoa nega a fé e blasfema contra o Espírito Santo, essa pessoa está irreconciliável, porque ela caiu de um nível muito alto. Assim foi o diabo e os anjos. Eles estavam num nível tão alto que agora nada mais pode reconciliar eles, porque eles já experimentaram a mais alta glória, tá bom? Então, o diabo, ele aparece na Bíblia como sendo o primeiro pecador. Ele aparece como sendo o primeiro a usar o livre-arbítrio para escolher o pecado. Vou deixar uma ponta solta aí só para vocês pensarem, para o exercício mental de vocês. A queda do diabo é algo assim muito assustador, porque o diabo estava no lugar mais santo que existe, ele estava com o melhor grupo que ele poderia estar, ele estava com os anjos, ele estava diante da glória de Deus, estava no ambiente santíssimo, e mesmo assim, ele resolveu usar o livre-arbítrio para pecar. Então, a queda do diabo é algo assim muito inquietante, porque parece que não havia nenhum motivo para ele pecar. Ele tinha o melhor pastor, ele estava diante da melhor igreja, usando aí uma metáfora, pensando no céu como se fosse uma igreja. Ele estava no melhor lugar e ainda assim escolheu usar o livre-arbítrio dele para o pecado. Parece, meus irmãos, e eu falo parece, porque isso não é tão claro na Bíblia, mas parece que o pecado do diabo foi o orgulho. Parece que esse foi o pecado dele. Parece que ele se sente tão grande. Vocês viram o que Fabrício leu? As características dele são tão elevadas que parece que ele se ensoberbece com isso e quer uma posição mais elevada do que a que ele tinha. Ele queria mais glória, ele queria um lugar mais alto. Talvez ele quisesse o próprio lugar de Deus. Então, ele comete esse pecado, inclusive, quando Paulo escreve a 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo diz que não é para colocar na liderança pessoas neófitas ou pessoas sem maturidade espiritual, para que elas não caiam ou não incorram na mesma na tentação do diabo, para que elas não incorram no intento, na sedução do diabo. E qual é o grande risco de um novo convertido que recebe um cargo? A soberba. Ele se sente logo muito grande, ele se sente logo maior do que todo mundo, maior do que os crentes mais antigos. Então, Paulo faz essa advertência, mostrando que o pecado do diabo foi a soberba, querer ser maior do que ele era. Então, ele comete esse pecado e assim se torna o primeiro pecador, o primeiro a cometer pecado. Tá? A segunda informação que eu coloquei aí no material é que ele conseguiu influenciar pelo menos 1/3 dos anjos e estes caíram. Esse texto de Apocalipse 12, e verso 3 ao 4, ele não está falando da queda. Tem alguns irmãos que usam esse texto, Apocalipse 12, e como se fosse uma menção à queda, mas não é. Esse texto ele está falando de algo que ainda vai acontecer no período da tribulação. Esse texto não está falando da queda original, não está falando da queda do diabo lá no início. Mas o que esse texto diz? Diz que o diabo ele será lançado para a terra no período da tribulação e que ele vai trazer com ele 1/3 parte dos anjos. Então, se vai descer com ele 1/3 parte dos anjos, implica em dizer que ele conseguiu trazer do céu, ele conseguiu influenciar para a terra, conseguiu influenciar para se revoltar contra Deus, pelo menos
uma terça parte dos anjos. A gente consegue inferir isso a partir de Apocalipse 12, verso 3 e verso 4, tá bom? Então, vamos finalizar esse primeiro subponto lendo essa última informação. O diabo se tornou um grande agente da tentação, levando os homens a pecarem. O que nós lemos em 1 Tessalonicenses 3 e 5 e 2 Coríntios 11 e 3? O diabo é chamado de tentador. Ele é colocado como aquele que leva as pessoas a pecarem. Então, observem, ele, além de ser o primeiro pecador que existe, além de ter sido o primeiro a cometer um pecado, desde então, desde quando ele caiu, ele se encarregou de influenciar as pessoas a pecarem. Nós percebemos isso no Éden, no capítulo 3. O diabo, ele já aparece no Éden, caído, já aparece como um anjo caído no Éden, e o objetivo dele é fazer Adão e Eva caírem também. Então, parece que desde quando ele caiu, ele cria um propósito de tentar corromper o máximo de pessoas possíveis. Parece que ele está tentando, assim, ferir Deus de alguma forma. Parece que ele está tentando ofender a Deus. É como se ele pensasse, já que eu fui expulso do céu, eu tentarei impedir o máximo de pessoas de entrarem no céu. É como se ele estivesse pensando isso. Eu caí do céu, mas também não vou deixar que muitas pessoas entrem nele também. Então, ele se encarrega de ser o agente da tentação. Percebam que há uma diferença entre o pecado e o diabo. Há uma diferença. Pecado é a prática. Pecar é agir de uma forma errada. Isso é pecado. O diabo, ele não é o pecado. O pecado é uma prática. O diabo é o agente do pecado, ou seja, ele é a pessoa que se encarregou de levar as pessoas a pecarem. Então, ele tentou Adão e Eva em Gênesis 3, ele tenta Jesus no deserto, em Mateus 4, porque ele é o grande agente da tentação. Ele, juntamente com o seu exército demoníaco, estão tentando a todo custo corromper e manter no pecado o máximo de pessoas possíveis. Então, parece que ele está corrompendo a grande criação de Deus. Nós, humanos, somos a grande criação de Deus. Nós somos chamados de coroa da criação. Nós somos a criação que recebeu a imagem de Deus. Nós somos os representantes de Deus na terra. E o grande tentador, que é o diabo, ele está tentando a todo custo destruir essa criação, acabar com essa criação e levar essa criação a ter a mesma condenação que eles. Os irmãos, quem lembrar, coloque no chat para os irmãos anotarem. Há um texto que o Senhor Jesus disse que o inferno, ele foi feito para o diabo e os seus anjos. Observe que o Senhor fez o estado de condenação para que os demônios sofressem, para que os demônios fossem para esse lugar. Mas qual é o grande plano do diabo? Ele está tentando fazer o máximo de pessoas pecarem assim como ele pecou. Ele está tentando fazer as pessoas imitarem a ele no pecado, para que o máximo de pessoas sofram essa condenação. Ele está usando o juízo de Deus contra ele para fazer com que as pessoas caiam no juízo do inferno, para que, de alguma forma, ele entristeça a Deus, ele ofenda a Deus, de alguma forma, ele cause algum tipo de lástima em Deus, de sofrimento no Senhor, tá bom? Então, o diabo é o primeiro tentador e, a partir de então, ele torna-se o grande agente da tentação. Algum irmão quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Meus irmãos, eu não sei se vocês estão acordados, se vocês estão vivos,
vocês não reagem, não botam uma mãozinha, eu não sei nem o que está acontecendo aqui. Eu estou com medo aqui de estar falando sozinho. Eu vou já dormir aqui junto com vocês. Irmão Fabrício levantou a mão, depois tirou. Eu vou deixar logo o irmão Frank, que está levantando a mão, falar. E depois os irmãos levantaram a mão, pode falar também. Graças a Deus que vocês estão junto comigo. Só para falar que a gente Eu acho está que o irmão Frank, o senhor quer fazer alguma pergunta ou só está me apoiando aqui, dizendo que o senhor está acordado? Confirmar que estamos ligados aqui. Muito bem. Muito obrigado, eu não estou sozinho. A irmã Cláudia quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Não, pastor, só ouvindo mesmo. Muito bem, irmã Cláudia. Obrigado. Que eu fico preocupado, que eu estou falando aqui, estou só me vendo, você não presta nem para abrir a câmera para me olhar vocês. Aí você me confunde todinho. Na verdade, pode ter alguém com a câmera aberta, só que eu só consigo ver o quê? Eu só consigo ver os 8 primeiros. Eu não consigo ver os demais. Muito bem, então, tudo bem. Abro a câmera para me ver a cara de vocês. Vocês estão... Eu estou só sofrendo aqui. Muito bem, muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Irmão Elias, irmão, Pai do Senhor. Meus irmãos, então, irmão Fabrício, pegue o próximo subponto. Foram abertos os olhos de ambos. Faça a leitura para mim continuar aqui o desenvolvimento. Muito bem, vamos lá. Para o segundo subponto. Segundo subponto do tópico primeiro. Foram abertos os olhos de ambos, Gênesis 3, versículo 7. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. Muito bem. É a morte espiritual, pois morte significa separação, de acordo com Isaías 59, 2. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, Gênesis 3, versículo 15, e em seguida pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, Romanos 5,12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Muito bem. Os irmãos vão perceber que assim que o primeiro casal peca, uma das primeiras evidências de que eles não são mais os mesmos, uma das primeiras marcas de que eles estão com alguma coisa errada, é que eles começam a sentir vergonha. A Bíblia diz que após eles comerem do fruto, os seus olhos se abriram. Essa expressão, seus olhos se abrirem, ela não quer dizer que eles não olhavam antes. Na verdade, eles olhavam, só que eles olhavam com um olhar santo. Eles olhavam com um olhar sem pecado. Eles não cobiçavam, eles não tinham impureza. O pensamento e o olhar deles era extremamente puro e santo. Só que depois que eles comem do fruto, o que acontece? O olhar deles muda. A forma de ver mudou, a mente deles muda. Eles começam a sentir vergonha da sua nudez. Observe, nós já vamos comentar sobre isso. A nudez, antes do pecado, seria algo natural. Nós não iríamos ter nenhum tipo de restrição e nem vergonha com a nudez. Então, eles começaram a sentir vergonha. E a outra característica é que eles se escondem. Eles estão com vergonha deles mesmos. Observe, Adão ficou com vergonha de Eva e colocou folhas para cobrir a sua nudez. E eles também estão com vergonha de Deus.
a Bíblia diz que eles se escondem de Deus. O Senhor chama por Adão e ele está escondido. Os irmãos devem lembrar que o Senhor disse que eles iriam morrer se comessem do fruto. Aparentemente, eles imaginavam que a morte seria só física, mas nós aprendemos ao longo do Novo Testamento que a morte não é só uma separação física, não é só uma separação biológica entre o corpo e a alma. Não, nós aprendemos que existem outros tipos de morte. E uma morte mais terrível do que a morte física é a morte espiritual. O que seria isso, morte espiritual? É quando o homem foi separado de Deus. Morte significa separação. Morte espiritual é a separação espiritual entre os homens e Deus. Separação em qual sentido? Não é no sentido geográfico, porque Deus continua enchendo toda a terra. Essa separação é no sentido de comunhão. Observe que depois que o homem pecou, ele não ficou mais confortável com Deus. Ele não ficou mais bem perto de Deus. Antes do pecado, o Senhor descia no jardim. O Senhor tinha comunhão com eles, o Senhor conversava com eles, o Senhor dava ordem para Adão, Adão executava. Então, antes do pecado, Adão tinha toda a liberdade e gostava da presença de Deus. Mas depois que o homem pecou, ele começou a ter vergonha e medo de Deus. E isso é a morte espiritual. Morte espiritual é isso, é quando o homem perdeu a vontade de estar próximo de Deus. É quando o homem perdeu a vontade das coisas espirituais. É por isso que hoje as pessoas que estão mortas espiritualmente, elas não querem as coisas de Deus. Elas não querem a igreja, elas não querem oração, elas não querem a leitura da Bíblia, elas não querem louvar, elas não querem fazer a obra do Senhor, porque Deus está nessas coisas. Elas estão afastadas de Deus, elas estão longe de Deus. Então, a morte espiritual é isso, é quando o homem perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. Ele perdeu a liberdade que ele tinha com o Senhor. Tá bom? Então, eu só quero fazer essa introdução do que seria a morte espiritual, mas vamos ler aqui os textos que eu preparei aqui ao lado, tá bom? Ponto 1 nos diz assim: perceberam que estavam nus e se envergonharam. Um dos primeiros efeitos do pecado foi a vergonha pela nudez. Porque começaram a sentir vergonha da sua nudez. Primeira razão que eu coloquei aí. Antes eram perfeitos e não sentiam vergonha de nenhum ato. A primeira razão que eu apresento aqui no material, por que eles começaram a ter vergonha, é que antes do pecado, nada era vergonhoso. O primeiro casal, tudo que eles faziam antes do pecado era perfeito. Então, eles não tinham como se envergonhar de nada. Eles não tinham nada o que esconder. Eles não sentiam intimidação por nada que eles faziam. Tudo o que eles faziam antes do pecado era santo e, por ser santo, não precisava estar escondido. Mas o pecado fez com que os corpos deles ficassem sujos. Então, agora, eles não olharam mais para os seus corpos com um olhar de pureza. Antes do pecado, eles olhavam para a sua nudez, mas como eles eram perfeitos, eles não tinham do que se envergonhar. Eles não tinham vergonha de nada, porque não havia preconceito. Não havia, por exemplo, não havia corpo feio, não havia padrão de beleza, não havia um feio, um bonito, não tinha essa distinção. Antes do pecado, tudo era perfeito, então eles não tinham vergonha de nada. E antes do pecado, ele não olhava para sua mulher com nenhum desejo pecaminoso. Ele sentia atração física por ela, e é importante mencionar isso.
Antes do pecado, Adão sentia atração física no sentido biológico, mas essa atração que ele sentia por Eva não era uma atração no sentido sujo. Ele não tinha desejos maliciosos, pecaminosos. Ele sentia uma atração biológica sem pecado. Se, por exemplo, a raça humana não tivesse pecado e eles tivessem gerado filhos antes do pecado, e esses filhos crescessem, toda a raça humana viveria nua, ninguém usaria roupa, mas como ninguém teria pecado, o que aconteceria? Cada pessoa só iria sentir desejo biológico pela sua própria esposa. Ninguém ia, por exemplo, sentir vontade de cobiçar a esposa do outro, por exemplo, porque o olhar era puro, o olhar era perfeito. Cada pessoa estava contente com o que tinha, cada um estaria contente com a sua própria esposa. Mas depois do pecado, o olhar de Adão ficou sujo, o olhar dele ficou imundo. Agora ele já olhou para sua esposa com um olhar malicioso, com um olhar pecaminoso. Ele não sentia agora só atração biológica, só atração sexual. Agora ele sentia também a atração da natureza pecaminosa dele. E é por isso que ele sentiu vergonha de si mesmo e do seu olhar. Segunda razão, não tinham malícia em seus olhares e pensamentos. Começaram a sentir um desejo mais que biológico, porém pecaminoso. Então, observe que eles ficam com vergonha porque eles nunca tinham tido pensamentos impuros. Eles nunca tinham tido pensamentos pecaminosos. Agora, o pensamento deles ficou carregado de pecado. E é por isso que nós sentimos vergonha. É por isso que uma criança muito cedo já sente vergonha de estar nua até perto de pais, porque a natureza humana nos faz olhar para nós mesmos com vergonha por causa do pecado. Terceira razão, eles começaram a sentir medo e vergonha de Deus. Eles não estavam com vergonha só dos outros. Eles não queriam que Deus os visse nu. Por que que eles não queriam? Porque agora a nudez deles não era mais uma nudez pura e sem pecado. A nudez que eles tinham agora era suja e manchada pelo pecado. Então eles sentiram vergonha do próprio Deus. Eles não queriam que Deus os olhasse nu, porque agora eles estavam com uma outra natureza. Eles eram agora imorais, imperfeitos, carregados de malícia e pecado. E aqui o próximo ponto, os próximos pontos que eu coloquei aqui, a nudez representava sua pureza e transparência diante de Deus. Esse ponto aqui talvez seja o mais importante, eu quero que vocês prestem muita atenção. Por que que antes do pecado Deus não fez roupas para eles? Por que que Deus quis que eles ficassem nus? Eu penso que a razão é porque Deus queria que eles não tivessem nenhum tipo de máscara. A roupa é o quê? É uma máscara para nos esconder. A roupa esconde o nosso corpo. Como eles não tinham nada o que esconder de Deus, porque eles eram perfeitos e não tinham vergonha, o Senhor quis que eles vivessem sem nenhum tipo de cobertura. O Senhor queria que, eu penso, meus irmãos, que a nudez de Adão e Eva representava a santidade deles. Eles eram tão santos diante de Deus que eles viviam nus, porque eles não tinham que esconder. Eles não tinham nada do que sentir vergonha, nada do que fugir da presença de Deus. Então, o Senhor propositalmente criou eles naquela condição para mostrar que diante de Deus eles deveriam ficar transparentes, sem nenhum tipo de cobertura os escondendo ou nenhum tipo de maquiagem. O corpo começou a ser visto como pecaminoso e sujo, e por último, o Senhor os cobriu fisicamente para mostrar que precisavam ter suas vergonhas cobertas. Por que que o Senhor, depois do pecado,
concordou em cobrir eles? Justamente porque agora eles não eram mais puros. Realmente agora eles estavam manchados e até a nudez deles era vergonhosa. Então o próprio Deus cobre eles, dizendo, olha, realmente agora vocês não podem mais ficar nus. Vocês agora não estão mais assim transparentes. Vocês agora têm o que esconder. Aquela roupa que eles estavam vestindo não era só para esconder os seus órgãos, o seu corpo. Aquela roupa também mostrava que eles precisavam ter o seu pecado coberto. O Senhor cobriu eles no Éden com peles de animais, mas aquilo apontava para o Senhor Jesus, que na cruz, por meio do seu sangue, nos cobre também da nossa maior vergonha, que é o pecado. Então, o sangue de Jesus na cruz nos cobre de toda a vergonha do pecado. Nós estamos também com a nossa alma suja. A nossa alma, se nós mostrarmos ela para Deus, nós vamos ter vergonha, porque ela está suja, ela está manchada. Mas o sangue de Jesus cobre a nossa alma e esconde a nossa vergonha espiritual, tá bom? O irmão Gesenildo, fique à vontade. Paz do Senhor, professor Railton, paz do Senhor, demais irmãos. Está audível? Sim, estou lhe ouvindo. Isso me faz lembrar aqui uma rápida contribuição de um livro chamado, não sei se você já viu, O Plano Divino através dos Séculos. Eu acredito que é de Charles Colson. Ele fala a respeito das dispensações, não sei se está em consonância com o que nós estamos discutindo. Ele fala das dispensações. Inclusive, uma delas é antes da queda, a dispensação da inocência. E depois da queda, a dispensação da consciência. Ainda no capítulo 3 do Gênesis, o próprio Deus vai dizer, quem mostrou que vocês estavam nus? Né? Então, é uma pergunta assim, que nos remete a entender e compreender da maneira como foram, conforme de Gênesis, no versículo 7 do Gênesis 3, que foram abertos os seus olhos, né, os olhos de ambos. Então, eles passaram realmente a entrar para uma outra dispensação, para um outro olhar, uma outra dispensação, passaram a ter consciência daquilo. Então, isso me fez lembrar dessa questão antes da queda e depois da queda original. Perfeitamente, eu queria comentar aí contigo. Sim, perfeito. Essa sua fala está totalmente de acordo com essa questão. Isso que o irmão Gesenildo levantou é a nossa forma de ver como Deus tratou as pessoas durante a revelação bíblica. Então, antes do pecado, Deus tratou Adão e Eva de um jeito, porque eles eram puros e perfeitos. Depois que eles pecaram, o Senhor teve um outro tratamento com eles. Isso é chamado de dispensação da inocência. Depois que eles pecaram, Deus mudou a forma de operar. E a gente chama esse novo tratamento de Deus, que é a partir do capítulo 3, de dispensação da consciência, que é quando eles começam a pecar. Meus irmãos, antes de... O irmão William, pode falar. Eu queria registrar que alguns autores que eles discordam dessa dispensação da inocência pré-pecado, porque eles dizem que Adão e Eva sempre tiveram consciência e que por isso eles escolheram comer do fruto de livre e espontânea vontade. Embora eu concorde com o que o irmão Gesenildo falou, eu concordo com essa divisão em dispensação da inocência antes do pecado. Mas é só para registrar mesmo um ponto de vista de outros autores. Perfeito, perfeito. Sobre isso, irmão William, a gente, até os irmãos mesmo, se forem questionados na aula, algum irmão perguntar, o que a gente diz é o seguinte,
que a consciência que Adão e Eva tinham antes do pecado, ela era uma consciência, assim, mais teórica. Eles sabiam que o pecado era ruim porque Deus os tinha advertido. Mas a consciência deles era limitada no sentido de que eles não tinham consciência por experiência, eles nunca tinham experimentado o pecado. Aí o que acontece? Quando eles pecam, aí eles começam a conhecer o pecado não só teoricamente, como eles conheciam antes do pecado, mas passam a conhecer o pecado também empiricamente ou pela própria experiência. Qual era o plano de Deus? Que Adão e Eva ficassem no Éden e tudo que eles soubessem sobre o pecado é o que Deus estava dizendo. Deus nunca quis que eles conhecessem o pecado por experimentar. Infelizmente, foi o que eles fizeram. Tá bom? O nosso irmão William trouxe uma boa contribuição. Meus irmãos, para fechar... Sim, meu irmão, fique à vontade. Eu acho que a chave hermenêutica para a gente não cair nessas contradições, até na hora de ser interrogado na sala, questionado, é justamente a atitude de ambos. O ato de esconder-se de Deus já revela que os seus olhos se abriram de uma forma nunca vistos antes. O fato de se esconder e o próprio Deus perguntar, conforme o Josenildo já falou, quem disse para vocês que vocês estavam nu? Portanto, nós percebemos claramente uma consciência mais, poderia dizer, empírica. Agora eles já experienciaram o pecado. Perfeito. Muito bom. Meus irmãos, vamos aqui avançar um pouco. Uma última colocação está aqui no material. Muitos acham que o desejo sexual foi introduzido nesse momento, mas é um erro. Eles, Adão e Eva, já iriam se procriar. A questão é que a nudez se tornou vergonhosa por causa da impureza no olhar. O que eu quero dizer é que muita gente acha que foi só a partir desse momento que Adão e Eva tiveram vergonha da nudez, é que eles começaram a ter desejo sexual. Muita gente pensa isso. Mas não, se os irmãos lerem o capítulo 2 de Gênesis, o Senhor vai dizer lá, antes do pecado, que era para Adão se procriar. Só Adão, você vai ser fecundo, você vai se multiplicar, você vai encher a terra. Então, a relação sexual não faz parte do pecado. A relação sexual não é um efeito do pecado. O pecado, ele distorceu a relação sexual. O pecado, ele trouxe consequências para a relação sexual, mas o casal, eles já iriam se relacionar. A diferença é que antes do pecado, eles iriam sentir um desejo um pelo outro, mas totalmente puro. Eles não iam sentir desejo por outra pessoa, nem desejos maliciosos, malignos, iam ter desejos puros e verdadeiros. Eles iam ter um amor verdadeiro um pelo outro, sem o pecado se intrometer. Então, eles já iam se relacionar sexualmente. A questão é que o pecado começou a fazer eles terem vergonha do quê? Do que eles iriam fazer naturalmente. Eles iriam naturalmente viver nu e naturalmente eles iriam se procriar, iriam ter filhos. O pecado fez eles terem vergonha da nudez e o pecado fez a relação sexual se tornar um meio de pecar. Mas não era assim no início. Meus irmãos, eu quero aqui adiantar um pouco, só ler aqui bem rápido para a gente ir para o próximo subponto. Eles imediatamente fugiram do Senhor. O homem sofreu imediatamente a morte espiritual. Eu já falei sobre a morte espiritual, que é o afastamento entre a criação e Deus. Meus irmãos, essas referências bíblicas que eu não estou lendo, mas leiam. Eu vou até colocar esse material no grupo. Anotem, leiam, confiram depois essas referências. Lendo, o pecado causou uma separação, fazendo com que o homem sempre evitasse Deus e tente viver independente. Aí a gente vai evangelizar e a pessoa nunca quer se converter. A pessoa dá 1 milhão de desculpas. Isso não é de hoje. Esse comportamento não começou agora. Esse comportamento começou no Éden. Desde quando o primeiro casal pecou, os seres humanos começaram a evitar Deus. Os seres humanos começaram a fugir de Deus.
desde quando eles cometeram o primeiro pecado. Vamos lá, vamos agora para o próximo subponto, as consequências da queda. Eu nem vou pedir para o irmão Fabrício ler, só para nós ganharmos tempo, mas o que eu estou colocando aqui, meus irmãos, como é que eu organizo o meu material? Eu pego as afirmações do comentarista, jogo aqui e adiciono explicações, tá bom? O nosso terceiro subponto, o comentarista ele vai dizer isso aí expressamente, está escrito assim no terceiro ponto, que a Bíblia não mostra como o pecado foi transmitido. Quando eu li o comentarista dizendo isso, eu até pensei, rapaz, será que os irmãos não vão pensar que ele está dizendo que a Bíblia não ensina que o pecado é transmitido? Mas não, o que ele está dizendo é que, apesar de que a Bíblia mostre que todos são pecadores, que todos nascem com o efeito do pecado, que todos receberam a transmissão do pecado, mas a Bíblia não mostra o quê? Ela não mostra como isso acontece. Observe, a gente não sabe exatamente como o pecado é transmitido, mas que todo mundo já nasce em pecado, isso aí a Bíblia mostra claramente, tá bom? Então é isso que o comentarista fala, e eu coloquei bem aqui no nosso material. O nosso material diz assim: a Bíblia não mostra como o pecado passou a todos. Ela não mostra, mas ela ensina essa realidade. Eu peço até que o irmão Fabrício leia Romanos 5:12, porque esse texto claramente mostra que todas as pessoas estão em pecado. Todas as pessoas. Inclusive as crianças. Eu quero ver se eu chego no assunto das crianças. Quero ver se eu chego aí no tópico sobre a condição das crianças quando elas nascem. Romanos 5:12, Fabrício. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Vamos dividir o versículo em partes, Fabrício. Diz aí a primeira parte. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Pronto. A primeira afirmação do texto. O pecado entrou no mundo. Mundo aqui, meus irmãos, são pessoas. O pecado entrou nas pessoas através de quem? Através de um homem. O pecado entrou no mundo, mundo aqui são pessoas, por causa de um homem. Como assim? Esse homem, de alguma forma, ele representava essas outras pessoas. Esse homem, ele era como se fosse o representante delas. Na hora que o pecado entrou nele, automaticamente entrou nelas. Na hora que o pecado entrou em Adão, toda a raça humana também recebeu o pecado. Inclusive, irmão Fabrício, a Bíblia diz, é interessante, que Eva come do fruto, mas a Bíblia só vai dizer que os olhos se abriram quando Adão come do fruto. Eva come, a Bíblia não diz nada. Na hora que Adão come, a Bíblia diz, e os olhos de ambos se abriram, como se Adão fosse o representante. Na hora que Adão comeu, os olhos de todo mundo se abriu, porque ele é o representante de todos. Então, observe o texto que o irmão Fabrício leu. O texto está dizendo, por causa de um homem, o pecado entrou aonde? No mundo. Se Adão não fosse o representante das pessoas, o pecado entraria só nele. Mas como ele é o representante de todos, entrou nele e automaticamente entrou em todos. Segunda parte do versículo, irmão Fabrício. Se você quiser falar alguma coisa do que eu estou falando, fica à vontade. Eu só estou me lembrando aqui de uma história de uma
de uma senhora que eu fui evangelizar ela, Sim. e eu evangelizando, falando de Jesus para ela e falando da realidade do pecado, né? Inclusive citei esse texto. E ela disse: "Ah, meu filho, eu não preciso me converter, porque eu nunca pequei no dia da minha vida." Muito santa, Aí, certo? aí eu nunca tinha pecado. Aí essa hora me deu muita vontade de rir. Aí eu olhei para ela assim, a velhinha tava com os dedos dela tudo atrofiado, entendeu? Uma parte do pé dela comido de, sei lá, uma doença, acho que deve ter sido diabetes. Aí e ela dizendo que ela nunca tinha pecado, né? Aí eu me lembrei da segunda parte desse versículo aqui, que mostra que a evidência do pecado é justamente a morte, né? Eu perguntei para ela: "A senhora sabe que um dia a senhora vai morrer, né?" Aí ela começou a rir e entendeu o mistério. Eu disse: "Pois é, Isso. o fato de que a senhora um dia vai morrer é uma prova de que a senhora é uma pecadora." Aí eu citei esse texto aqui para ela. E a segunda parte diz isso, né? E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Essa é a Fabrício, segunda parte. essa tua situação é muito interessante porque a morte ela se tornou uma consequência para todas as pessoas e desde o primeiro dia de vida. Por exemplo, algumas pessoas acham que as crianças não estão sob o efeito do pecado, que as crianças nascem sem pecado. Mas se elas nascessem sem pecado, crianças não deveriam morrer. Crianças não deveriam nascerem com doença, nascerem com algum tipo de deficiência. Mas o próprio fato das pessoas adoecerem, morrerem, mostra que elas Isso são mesmo. pecadoras. Como o Isso Fabrício mesmo. pontuou, o grande sinal, a grande evidência de que Adão fez com que todos fossem afetados pelo pecado é a morte. Deus não é injusto. Nós só morremos e só adoecemos porque nós fomos responsabilizados em Adão no Éden. A última afirmação do versículo, que seria a conclusão, aí o texto diz, até só ler, Fabrício, a última expressão do versículo. Por isso que todos pecaram. Olha, o texto conclui dizendo: o pecado entrou por um homem, por causa disso entrou o pecado e entrou a morte, e a conclusão: por isso que todos pecaram. Como assim todos pecaram, se todos nem nasceram ainda? Todos pecaram porque toda a raça humana estava representada em Adão. Então, quando Adão pecou, toda a raça humana recebe a influência do pecado. A pergunta é: como que o pecado é transmitido? Eu já sei por que é transmitido. É transmitido porque Adão representa todo mundo. Então, todos estão em pecado por causa de Adão. Mas como é transmitido? Eu coloquei aqui no material. Existem algumas visões que explicam a transmissão do pecado original. Aí eu citei duas: criacionismo e traducionismo. O que é o criacionismo? Bem rapidamente, bem objetivamente. Criacionismo é a ideia de que quem cria as almas é Deus. Então, Deus cria a alma de cada pessoa. Então, Deus criou a alma de Adão, colocou nele. Na hora que Adão teve um outro filho, Deus cria a alma dessa pessoa e coloca. Como Adão é o representante de todos, na hora que Deus cria a alma das pessoas, ele já permite que essa alma seja influenciada pelo pecado, para que ela fique igual à alma de Adão. Essa é a primeira explicação. Não é a que eu creio, tá bom? A segunda explicação é o traducionismo, que é a que eu acredito. E eu coloquei bem aí o traducionismo. Vamos ler. O traducionismo ensina que, pelo fato do pecado ter corrompido a pessoa, quando esta se relaciona sexualmente, o sêmen já contém a influência do pecado.
O que é o traducionismo, meus irmãos? É o pensamento que a alma e o corpo da pessoa está dentro do sêmen do homem. Na hora que o homem se relaciona com uma mulher e ele envia o seu sêmen para o útero da mulher, aquele sêmen que ele está enviando, por estar nele, já está em pecado. O pecado já afetou aquele sêmen. Então, na hora que ele envia aquele sêmen, que ultrapassa a barreira do útero e o útero recebe, o que é que o útero está recebendo para formar? Uma essência pecaminosa, tá? Então, aquilo que chega no útero da mulher já é uma semente em pecado. Então, aquela criança, ela será formada já com uma essência pecaminosa que veio do seu pai e foi formado por sua mãe. Inclusive, o nosso irmão Júlio César, que também é professor de teologia, está afirmando aqui que ele também é traducionista, crê nessa mesma visão que eu estou expondo aqui. Então, meus irmãos, o traducionismo entende assim, que a alma da pessoa e o corpo, ela está contida no sêmen. Aí, na hora que o sêmen é compartilhado, o sêmen ele já está influenciado. Eu coloquei duas referências aqui, eu deixo já o irmão Fabrício falar, eu coloquei duas referências que parecem fundamentar isso. Gênesis 5:3 diz o quê? Diz que Adão gerou os seus filhos à sua semelhança. Os filhos de Adão foram gerados iguais a ele. E como Adão estava? Adão estava em pecado, então ele gerou filhos em pecados também, porque ele estava em pecado. E o Salmo 51:5, Davi diz que ele foi concebido em pecado. Então, Davi diz, olha, na hora que eu estava em formação, eu já estava em pecado. Eu já fui formado na minha mãe com uma essência pecaminosa. Inclusive, o irmão William está pontuando aqui muito bem que a razão por que Jesus não recebeu um sêmen de um pai humano foi para não ter uma natureza pecaminosa. Então, Jesus nasceu sem a natureza pecaminosa porque ele não veio de uma essência de um pai em pecado, tá bom? Então, Fabrício, fique à vontade. Não, eu queria só dizer também que eu acho que o traducionismo é a forma mais bíblica e talvez até mais lógica de pensar acerca da transmissão da natureza pecaminosa, porque a outra alternativa, que é o criacionismo, colocaria Deus como conivente, né? De alguma forma, Deus seria culpado, porque se Deus cria a alma de cada ser humano, ele teria o poder de criá-las puras, né? Logo, ele não fazendo assim, seria Deus, de alguma forma, culpado pela transmissão do pecado. Por isso, eu acredito que a melhor forma de pensar sobre isso seria o traducionismo. Perfeito. Então, meus irmãos, como o irmão Fabrício bem colocou, o traducionismo se coaduna melhor com o que nós encontramos nas Escrituras e com a justiça do Senhor Deus. Exatamente. O irmão Júlio César está observando que o criacionismo, eu já li em algum lugar que ele tem influência platônica. Eu li em algum lugar. Essa visão ela é mais filosófica. Meus irmãos, então, nós não temos mais tempo. O último ponto que eu iria abordar são os efeitos do pecado. Eu tento gravar um áudio assim, comentando sobre os efeitos do pecado na raça humana. O segundo e o terceiro ponto, eu irei gravar áudios, tá bom? No nosso grupo, trazendo assim uma maior explicação. Os irmãos têm alguma pergunta, alguma colocação para fazer sobre tudo o que já foi dito? Irmão William, fique à vontade. Seria interessante também, talvez em poucas palavras, o senhor falar um pouco sobre o grau de consciência de uma criança em relação ao pecado, porque perfeito. A forma de Deus julgá-la em relação ao seu conhecimento, sua percepção do pecado,
se o grau de percepção do pecado de uma criança pode ser antecipado devido à influência humana, por exemplo, uma criança de 6 anos já tem uma consciência sobre o pecado mais experiencial, pecado experimental, mais rapidamente do que uma criança de 8 anos, de 20 anos atrás, por exemplo. Seria muito bom tocar nesse assunto, porque alguns alunos irão, quem sabe, perguntar na aula domingo. Muito bem. Meus irmãos, então, não saiam ainda, por favor. Não saiam da reunião ainda, por gentileza. Os irmãos, aguentem mais um pouco, porque esse ponto ele é muito importante. Eu só queria pontuar rapidamente. Não saiam, por gentileza. Os irmãos não saiam ainda. Meus irmãos, esse assunto que o irmão William levantou, com certeza vocês vão ser perguntados. E a pergunta é: crianças nascem em pecado? Segundo, crianças que morrem antes do seu estado de consciência moral são condenadas ou não? Com certeza vocês vão ser perguntados. Primeiro, meus irmãos, pelo que eu já mostrei aqui, é impossível uma criança não nascer sem a influência do pecado. É impossível. O próprio fato da criança vir de um sêmen, de um pai que já está caído, contaminado pelo pecado, faz com que ela já venha nascer com uma natureza pecaminosa. Davi mesmo disse no Salmo 51, que ele foi concebido em pecado. A nossa experiência já mostra que as crianças, elas já nascem com comportamentos pecaminosos. As crianças são extremamente bravas, irritadas. Crianças são egoístas. Crianças, elas são, às vezes, maldosas, gostam de enganar. Dá um brinquedo aqui para você e puxa a mão, e gosta disso, do engano. Então, isso já mostra que já há uma semente influenciando aquela criança. Mesmo que ela não tenha consciência disso, mesmo que ela não entenda isso, mas ela já está, por instinto, agindo de acordo com aquela influência que veio desde o seu nascimento, tá bom? Mas a grande questão, meus irmãos, é o seguinte: existe uma idade que eu não sei, não me perguntem, existe uma idade que a criança, ela não é moralmente responsável. Existe uma idade, existe ali um certo período de anos que você percebe que a criança, ela faz coisas erradas, mas ela não entende que está errando. Ela não sabe reconhecer o certo e o errado. Mas depois que passa essa idade, ela torna-se moralmente responsável. Eu acredito que cada criança tenha um período diferente. Algumas tornam-se moralmente responsáveis mais cedo que outras. Outras não. Então, eu não acho necessário estipular idades, tá bom? Só que a criança que morre e ela morreu em um período que ela não era moralmente responsável, a gente diz inocente. Só que é bom a gente explicar que inocente não quer dizer sem pecado, porque o pecado está dentro da criança, o desejo de pecar está dentro dela. Ela nasceu com esse desejo. Mas ela é inocente em qual sentido? Aquele pecado que ela carrega não é dela, no sentido de prática. Ela não praticou os próprios pecados. O desejo que ela tem de pecado, ela recebeu dos pais. Então, ela está sendo influenciada por algo que veio dos seus pais. Mas ela ainda não cometeu um pecado partindo da sua própria consciência moral. Ela ainda não decidiu, eu vou pecar. Ela ainda não tem idade para decidir isso. Quando a criança morre nessa fase, a maioria dos estudiosos acreditam. O que eu vou dizer para vocês, a maioria acredita. Quando a criança morre nessa fase, que ela não é moralmente responsável pelos atos, Deus, ele usa de misericórdia com a criança e não condena ela. Por quê? Porque o pecado que está influenciando ela recebeu dos pais, mas ela ainda não praticou os próprios pecados. Então, o Senhor usa de misericórdia e salva aquela criança. Por quê? Porque toda vez que o Senhor condena alguém,
ele condena pelos próprios atos da pessoa. O Senhor nunca julga ninguém pelos atos de outro. Então, como aquela influência dos pais, o Senhor usa de misericórdia, perdoa a criança e salva ela. Eu acredito que isso acontece em 2 casos, com crianças e com pessoas que nascem com deficiência mental, que torna ele como uma criança. Quando a pessoa é um deficiente mental, que ele não sabe de nada o que ele está fazendo. Quando a pessoa nasce dessa forma, eu acredito que o Senhor usa o mesmo critério. Usa de misericórdia, perdoa e salva. Por quê? Porque essa pessoa não é moralmente responsável. O que eu estou dizendo não é só a minha opinião. Várias pessoas acreditam assim. Porque se não fosse assim, o Senhor teria que condenar crianças ao inferno, porque elas não têm como aceitar Jesus. A criança que morre, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, a criança que morreu com 2 anos, ela não é moralmente consciente para aceitar Jesus de todo o coração. Então, ela morreu, não aceitou a Jesus de coração, o Senhor teria que condenar ela. Então, o Senhor não leva em conta isso, porque ela não tinha condições de aceitar. Porém, eu estou falando em casos de pessoas que não tinham capacidade moral para responder pelos seus atos. Agora tem criança que tem criança que já sabe que mentir é errado e mente por prazer. Essa está pecando e o Senhor julgará ela pelos seus atos. É por isso que é dever dos cristãos pregarem o evangelho. Não é brincadeirinha de bonequinho torto, de não sei o quê. Tem que pregar o evangelho para a criança, tem que anunciar o evangelho, tem que dizer para a criança que o pecado pode levar ela para um lugar muito ruim. Você só vai adaptar a mensagem para a criança entender, mas tem que pregar o evangelho. Tem que pregar a cruz do Senhor Jesus, que morreu para nos salvar. Isso sobre o que o irmão William falou, a questão da consciência, eu acredito que cada criança vai se tornando mais consciente com o passar dos anos. Vamos dizer assim, a criança com 7 anos é consciente, com 8 é um pouco mais, com 9, assim vai gradativamente aumentando a sua responsabilidade e Deus vai julgar ela de acordo com a responsabilidade que ela tem na idade dela. Como o Senhor é o juiz de toda a terra, o justo juiz, ele vai julgar da forma proporcional e correta. Outra coisa, eu acredito também que as crianças de hoje estão se tornando moralmente responsáveis mais cedo, porque o pecado está mais intenso nos nossos dias do que no passado. No passado, a gente viu uma menina de 10 anos que não namorava, que só brincava, que era muito pura, muito inocente, que não via maldade, que não tinha comportamento sexual, e hoje é totalmente diferente. Eu acredito que o pecado está mais intenso em sua força nos nossos dias. Então, as crianças estão mais cedo se tornando moralmente responsáveis. Tá bom, meus irmãos? Eu tentei em 10 minutos resumir o assunto, mas no grupo, irmão William, e porque teve um irmão daqui que me pediu, teve um irmão do grupo que pediu que eu gravasse um áudio à parte, detalhando esse assunto de criança, porque tem vários irmãos na Assembleia de Deus que não creem que crianças nascem em pecado. Não crê de jeito nenhum. Aí eu vou gravar um áudio no nosso grupo para servir para a gente e também para ver se eu consigo ajudar esses irmãos que não estão crendo de jeito nenhum que criança nasce em pecado. Meus irmãos, sendo assim, nós vamos terminar. Vamos agradecer ao Senhor Jesus. Cadê o nosso irmão Júlio César? Ore aqui por nós, agradecendo ao Senhor por essa aula. E também faça alguma consideração, se o senhor quiser. Não. Tudo claro como a água, cristalino como água. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, eterno e bendito Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta reunião.
por ter usado teu servo, irmão Railton, Senhor, para nos explicar acerca da tua palavra. Que tudo isso, Senhor, seja útil para nós transmitirmos no domingo na escola bíblica, que a tua igreja seja edificada, Senhor, para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima aula.